Oi, oi. Renê tá por aí? Renê vai conversar com a gente. Ah, tá aqui. Renê. Ei, Oi! axé! Tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. Você tá falando de onde, Rafael? São Paulo, capital. São Paulo. Da Barra Funda aqui. Então, gente, obrigado pelo convite primeiro. Tô aqui no perfil do Entre Todos, mas conheço tão pouco o festival. Participamos acho que em 2018 com Estamos Todos Aqui. E daí o pessoal do Entre Todos convidou a gente para conversar. O Chico não pôde estar com a gente hoje, mas vamos que vamos. Tamo junto. É missão. Sim, é isso aí, Renê. Você tá Vamos onde, fazer Renê? cinema político. Eu tô em Perguntou de Maceió. mim. Nossa, eu. Eu tô em Maceió. Nessa pandemia, precisei ficar próximo de uma rede de proteção, né? Próximo ao quê, Renê? Uma rede de proteção. Será que Tá, eu coloquei perfeito. tanto durex aqui que eu posso ter tapado o microfone? Não, eu tô te ouvindo super bem. Então, assim, e aí o teu processo com Entre Todos foi em 2011, com exibição 2018, eu acho. 2018, Eu acho que sim, eu acho que é 18. com E daí foi isso, a gente escreveu o filme, participou do festival. Oi, do. E E foi lindo, assim, tipo, até uma coisa que chamou muita atenção, né? Porque os festivais são sempre um lugar muito bom de encontro, né? De troca entre artistas e tudo isso, mas sempre me deu muita aflição a mim e ao Chico também, de um ambiente extremamente glamorizado, né? Parece que a gente vem de uma realidade tão de fazer as continhas lá no lápis, né? De botar a comidinha certinho na dispensa todo mês e aperta um, pendura outro, daí de repente a gente chega no festival uma abundância absurda, assim, meio assustadora. E no Entre Todos tem algo bem bonito, assim, que as exibições não são fechadas para pessoas que acessam o cinema geralmente, elas são feitas em prisões, em lugares que a gente não está acostumado a pensar o cinema, né? E que bom, né? Que eu fiquei muito feliz, assim, muito feliz mesmo, saber que um monte de gente de penitenciários e tudo isso conseguiu ver o filme. É um negócio muito novo, muito inimaginável pra mim, então foi foda. para mim, eu tenho um sentimento de gratidão no sentido de resgatar o que é a função política mesmo da nossa arte, sabe? Assim, eu acho que sempre foi, mas a forma de exibir e a forma de alcance desses nossos filmes, eles têm esse aspecto que também me incomodava um pouco. E, e quando, por exemplo, tem dois momentos no Entre Todos, porque eu participei de algumas oficinas já faz 2 anos, né? Na, a, eu tenho duas memórias do Entre Todos que para mim é muito importante. A primeira delas então, eu vou falar só sobre uma, que é a última. A última oficina foi dentro do Memorial da Resistência de São Paulo, dentro do Antigo DOPS. E eu vou contar só através de imagem, né? Cada cela tem uma obra, né? E eu fiquei muito. E aí eu me lembro da cela 4 que tinha um cravo com uma flor em cima de uma caixinha preta, preta não, de madeira, um fio de luz muito tênue. E aí depois eu fui. Aquilo me tocou e ficou na minha mente, né? Isso daí depois de eu ter dado aula. A entrada no memorial já foi arrebatadora, porque eu fui recebido por duas funcionárias trans. Duas funcionárias que estavam vestidas com
elas faziam meio que o circuito de apresentação do espaço, mas era a imagem do orgulho e da dignidade do trabalho. O E as mínimo, né? aulas que aconteciam lá dentro eram muito ricas pela própria diversidade dos alunos, né? Então, assim, aí tem essa imagem desse cravo vermelho, e aí depois teve um cigarro do lado de fora, onde ali é a região da Cracolândia, e é do lado da Sala São Paulo, né? Então, assim, era o Memorial da Resistência, com essa memória do porão da ditadura, e a gente tentando ressignificar através de um pensamento educacional sobre memória, resgate de uma memória muito dura, que esse país nunca quis olhar. E eram carros gigantes, longos, passando para ver ópera. E essa imagem é uma imagem que eu disse, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu agradeço estar entre todos, porque essa percepção, para mim, é muito clara. Eu agradeço muito ao Jorge, a Lucila, a Mauri, a Manu e toda essa equipe de pessoas que acreditam nos direitos humanos, que acreditam na possibilidade de construir um resgate de memórias e uma pulsão de luta através do cinema, né? Sim. Uma coisa importante, a Manu tá falando aqui que tá com um problema no áudio. Um dos fones tá dando eco. Eu tô de fone. Você tem fone aí, Renê? Eu tenho fone. Talvez seja isso, porque às vezes volta o som. Paulo, querido, tá aqui. Paulo é um fotógrafo fodão, assim, sigam ele. Paulo Dog 89. Gente, só Uma banda também. Bora lá! Agora a gente vai. Agora vai. Manu, fala aí pra gente se tá com eco agora. Aí, viu? Vou fazer um... E agora? Ficou com eco? Eu tô ouvindo bem aqui. tô Daí ouvindo a Manu super diz bem. pra gente. Então seguimos. Seguimos. Queria entender um pouco, assim, eu acho que a gente trocou algumas ideias, né? E primeiro eu queria falar da potência do teu filme, enquanto potência política, enquanto potência de linguagem, enquanto mise-en-scène. Eu acho que a gente tem... Eu queria te ouvir um pouco para saber como como é que você vem, e eu acho que a gente tem muitas confluências de experiência e de lugares de aprendizado, e uma delas tá dando eco. Mas vamos ecoar, vamos vibrar. A Manu falou tá ok. Acho que tá tudo certo. Eu estou ouvindo a minha voz, então se eu começar a dizer baixar sanduíche isso, é porque é o eco. Tá bom. Então, assim, eu queria primeiro te fazer uma pergunta, que é, eu não consigo nunca desvincular a história pessoal e as marcas da gente enquanto aprendizado, formal ou informal, e muito pelo contrário, eu às vezes até acredito muito mais num tipo de aprendizado da prática, né? E quais foram as artes que te atravessaram na construção desse artista que fez esse filme, que é um murro? Esse filme é foda. E eu fico feliz que você tenha gostado. Mas diz aí. Você ia falar alguma coisa? O que foi te atravessando? Assim, quais foram os mestres? Quais foram... Eu estou tentando abrir o processo de criação,
para que a gente possa meio que revelar o que é que te atravessou até chegar no Estamos Todos Aqui. Tem um negócio que você falou que eu acho que me faz lembrar da trajetória minha e do Chico, que é a seguinte: a gente vem do teatro. Então, nossa formação, por mais que a gente não tenha ficado muito tempo no teatro, nossa formação tem muito a ver com teatro de grupo. Então, quando a gente pensa no teatro paulistano, a gente tem vários fragmentos aí, né, de companhias, mas tem uma frente bem forte de companhias de teatro de grupo, que são companhias de esquerda, muitas delas marxistas, que tem uma cena crítica aqui em São Paulo, e muito importante para a cidade, né? E eu acho que aí foi talvez o momento que tanto eu quanto o Chico a gente se politizou de alguma maneira, sabe, minimamente. A gente se alfabetizou minimamente no quesito político, assim. Então, essas referências do teatro, elas foram arrastadas também para o cinema, quando a gente começou a fazer cinema, não por a gente ter se formado em cinema, porque não é a nossa história, mas por vontade e paixão e vontade de fazer cinema, e acreditar que isso alcança muita gente ao mesmo tempo, isso pode ser uma boa arma para a nossa classe. Então, a gente trouxe algumas coisas pro cinema, do teatro pro cinema. E daí, do teatro, assim, uma grande referência é o Boal, porque Boal, né, não é qualquer pessoa, né, não é sempre que se tem um Boal no mundo aí, né, o cara foi capaz de criar uma arte, que é uma arma, assim, para a classe trabalhadora, né. É um instrumento muito forte pra gente, assim, e muito admirável, tá pouco conhecido no Brasil, eu acho, né? Dentro da dimensão dele deveria até ser mais. E a gente trouxe um pouco disso pro cinema. Outra coisa, aí, ó, Boal, olha lá, jogos do Boal. O Boal publicou várias coisas fodas, assim, muito massa, recomendo muito. E o Brecht também é muito forte, assim, muito porrada também, que é um grande colaborador aí da classe trabalhadora, um poeta, dramaturgo alemão, né? E tudo isso foi influenciando a gente, assim, a gente não pode dizer que a gente faz o teatro do oprimido, ou o cinema do oprimido, ou tudo isso, mas a gente considera sempre que a gente tem os colaboradores vivos e colaboradores mortos, mas que estão muito vivos também, né, na gente, e que bom que estejam, né, espero que estejam cada vez mais. E o Boal e o Brecht é um dos colaboradores que já se foram, mas não foram. Então Mas estão aqui atravessando a gente. O próprio Boal falava sobre essas referências de Brecht e Stanislavski, né? Então, assim, o importante não é a fonte, o importante é a gente traduzir para a nossa realidade. Ou seja, assim, se eu repito a fórmula de um tipo de teatro que não é do Brasil, aí eu me traio. Mas se eu me aproprio do Brecht e consigo inserir ele dentro da nossa realidade, aí a gente está fazendo um teatro um teatro coerente com a essência do teatro, né? Eu acho que tem uma coisa assim, tipo, é a mesma coisa que você pegar o Brecht e montar ele literalmente aqui no Brasil, né? Pega uma peça dele e faz igualzinho. O Brecht não faria isso. Na Alemanha. Eu posso dizer, exatamente, eu posso dizer que o Brecht não faria isso, porque o Brecht estava fazendo um trabalho pensando na classe trabalhadora do país dele naquela época. Então, se a gente está, inclusive, apostando em alguma peça do Brecht que sirva para a gente como instrumento de compreender alguma coisa hoje, aqui na nossa realidade brasileira, que a gente adapte isso para que a classe trabalhadora brasileira entenda isso, né? Tem uma coisa a Lu falou do poema Analfabeto Político. Ele tem uns poemas muito lindos. A Lu é muito foda também. E aí a minha curiosidade para o teu processo vai caminhando. Isso. Então a gente vem de uma construção de consciência política através do teatro, né? E uma transição e uma amplificação, um teatro expandido que vai se misturando com o cinema. E aí quando chega no cinema, eu vou direto e fazer um recorte direto para o teu filme. E aí eu vou te provocar em 3 aspectos que eu gostaria que você falasse, assim. O primeiro aspecto é
o palco, que tem a ver com a comunidade e com a ocupação, ou seja, o atravessamento político da ocupação prainha. Esse é um ponto. Eu até anotei para não esquecer. Caderno Rosa, de Lori Lambe. A ocupação. Um segundo atravessamento que eu acho importante, né, são as lideranças da ocupação, que é um coro. Porque você falando do Boal, eu vejo, de uma certa forma, e com a ajuda do Du, que está aí, né, e de uma rede de pessoas que estão juntas para exatamente a gente conseguir vibrar mais e sair da apatia, porque eu acho que é momento da gente entrar na ação. Então, o primeiro aspecto é o aspecto do local que você chegou. Então, assim, como é que você chegou? Como é que você escolheu essa problemática da moradia? Tá. O segundo aspecto tem a ver com a tua personagem, que é o último aspecto, que é a Ana, que é uma mulher trans, que é uma puta... Ah, não, Rosa. Que é a Rosa, desculpa. A Rosa, desculpa. A Ana fez a preparação, isso. A Rosa é um ser da natureza que trabalha, basicamente, só em cima de ações. E é muito doido, porque eu e você, a gente escreve nas nossas biografias, nós não somos trans, mas a comunidade trans, e a Aretha Sadiq me ensinou isso, não precisa ser trans para ter uma transvisão do mundo. Uma visão que atravesse, uma visão que mude, uma visão que não se comporte dentro, que não, né? Então, assim, você tem um coro de mulheres líderes desse local e você tem uma personagem autoconsciente. Uma personagem que é consciente de que é personagem. Às vezes eu falo com muita certeza, assim, como se eu tivesse a chave do segredo, é porque eu tento convencer a mim mesmo, assim, porque às vezes é tanta loucura dentro da minha cabeça. Então, assim, esses três aspectos, antes da gente chegar na mise-en-scène, o aspecto do movimento das ocupações, não o movimento de moradia, o coro feminino, basicamente, assim, esse coro feminino que ora é uma personagem, ora é outra, mas que são elas que resolvem, e a questão de porquê e como é que essa atriz maravilhosa... O porquê, como eu digo assim, que ela já começa o filme... Gente, vocês têm que ver, pelo amor de Deus. Quem não viu, vai levar um morro. Eu assisti no Festival Internacional de Curta de BH, eu saí tonto. Entendeu? Assim, ela trabalha, basicamente, um sentimento de narrativa para o universo trans que para mim é muito valioso, que é o da ação. E que é não é o da reação. Tá bom, ela já começa com a premissa de que eu sofri uma violência e saí de casa, e o filme não é sobre isso. O filme é sobre a construção de um outro espaço. Do espaço dela, da casa dela, e dessa relação com esse outro lugar, né? Então, eu gostaria que você falasse disso, que eu estou falando muito. Nossa, quanta coisa. Tá, vamos lá. Ó, Se quiser, primeiro, eu vou te guiando, eu vou te ajudando. Eu esqueci de uma coisa muito importante, que eu me prometi que eu ia começar a live falando. Um salve para a greve dos entregadores, que foi fantástica, né, no dia de hoje, e isso tem a ver com o nosso filme de alguma maneira. Então, muito foda. E o seguinte, assim, eu acho que tem... Então, antes de chegar no território lá, na questão da favela da Prainha, tem uma questão muito importante que motivou a gente para seguir, para começar o processo mesmo, para dar continuidade dessa fagulha inicial. Que a gente entende que é impossível desassociar as lutas anti-opressão da luta de classes. Então, a gente tem um monte de luta de anti-opressão, né? Então, luta dos negros e negras, luta das LGBTs, luta das mulheres, luta antiespecista, várias lutas. Mas se a gente não associar essas lutas à luta de classes, a gente está perdido, né? Tipo, não faz nenhum sentido, até porque essas lutas têm origem na luta de classes.
Então não é só uma questão retórica, né? Se a gente for ver qualquer luta, a luta dos negros, por exemplo, tem tudo a ver com a luta dos trabalhadores, né? Basicamente a classe trabalhadora do Brasil é negra. Então, tipo, e qualquer outra, né? A gente consegue relacionar isso com o capitalismo. E é uma ilusão acreditar que a gente vai conseguir, de fato, efetivar uma luta anti-opressão sem enfrentar e derrubar o capitalismo no Brasil. Então, isso é um ponto muito, muito importante que motivou a gente. A gente viu um monte de empresa falando de uma certa libertação, que é uma libertação que não passa pela classe, né, que abraça uma luta de opressão, abraça outra e não fala da luta de classes. Claro, porque como a empresa fala da luta de classes? Ela se beneficia dessa luta, né? Ela se beneficia da estratificação de classes. Então, como que a gente vai contar com essas empresas para terminar com o problema que elas causam? Então, um certo cinismo, né? Essas empresas abraçarem nossas causas. Então, tipo, muito olho, né? Porque quando eles se sentem ameaçados, eles tentam absorver a luta. Né? A gente gosta muito de falar de um exemplo que é clássico, assim. Solidariedade SA. Exatamente. Falando em solidariedade, pega essa, Renê. Luta do Partido dos Panteras Negras. As pessoas que tentaram apagar o Partido dos Panteras Negras foram muitas. A CIA tentou apagar o Partido dos Panteras Negras, literalmente. A classe dominante tinha pavor, porque o Partido dos Panteras Negras dos Estados Unidos estava por todo lado, só estava crescendo, assim, crescendo exponencialmente, absurdamente. Quando isso acontece, se tem dois métodos. O primeiro é a eliminação física, que é o que eles tentaram. Então você vai lá e elimina eles fisicamente. Vai, prende, Angela Davis foi presa, tanta gente foi presa, tem gente presa até hoje. O Abu Jamal tá preso até hoje, com o cabelinho branco, desde aquela época. E tem outro método, que não é só a eliminação física, que é você apagar, você não consegue mais eliminar, o negócio já está mundialmente conhecido, você começa a distorcer as ideias desse grupo. Então, por exemplo, uma coisa que se omite quando fala do Partido dos Panteras Negras ou da luta racial dos Estados Unidos é que esse partido era marxista. Então, disso não se fala, porque o marxismo é um perigoso para a classe dominante. Não se fala também que o Partido dos Panteras Negras defendia uma coalizão arco-íris, que é uma coalizão entre todas as opressões. Então, os amarelos, os brancos, pobres, de todo mundo. Então, isso também não se fala, né? Então, eu acho que isso é importante, assim, a gente lembrar, sabe? Nossa, Como a classe dominante atua. Então, uma motivação para começar o filme, para fazer o filme, foi aliar mesmo esses dois pontos, né? A gente está falando de um grupo, que são as pessoas trans, que se a gente gay, eu sou gay, casado com o Chico, se a gente gay sofre, as pessoas trans sofrem pra caralho, sofrem muito mais, sofrem de um jeito absurdo. E se a pessoa for negra, ela sofre mais ainda, como se não tivesse fundo. Então, tipo, isso é um horror, isso não pode ser natural. As pessoas trans têm uma estimativa de vida de 35 anos. Tipo, nem o pior país onde se tem a pior IDH, você vai ter isso, sabe? Então, tipo, no Brasil, hoje, as pessoas vivem pouquíssimo. A vida delas é uma jornadinha. A gente tá, tipo, aflorando na vida, as pessoas já estão morrendo, se despedindo. Então, tipo, isso pra gente é absurdo, assim. E ligar essa luta, a luta de classes, pra gente faz todo sentido. Então foi isso que motivou, assim, internamente, o filme. Esse é um grande ponto, assim. Que é uma E intersecção que, historicamente, acontece, né? Assim, o movimento feminista se junta com o movimento negro, que se junta com o movimento LGBTQI a mais, e que ali a gente gera um coro aonde a diversidade, de uma certa forma, se apoia, né? mas daí você falou território, né? De territórios de luta? Da própria prainha, da favela da Eu, prainha. eu, eu, eu queria compreender, inclusive, do ponto de vista processual,
E quando eu falo processual, quais, quanto tempo demorou para se chegar naquelas pessoas? Por que aquele espaço? E se os atores eram de lá, se você trabalhou com reencenação, com a própria comunidade, dispositivos cinematográficos, e aí a gente já parte, de uma certa forma, da transição do teatro político, que a gente vai estar sempre falando de política, mas quais foram os procedimentos de chegar no espaço e quais foram essas escolhas? Sim, ó, primeiro que o Chico, que dirigiu comigo, roteirizou e estava em todo o processo, ele é da Baixada, ele é do Guarujá, do Itapema, na verdade, né, que é essa parte da periferia do Guarujá. Então, o Chico passou, ele nasceu e viveu, cresceu lá do lado da favela da Prainha, inclusive teve uma passagem rápida na infância lá pela favela da Prainha. Em algum problema familiar e tal, eles tiveram que passar um tempo na favela e depois saíram. E o Du tá falando aí, ó, Prainha fica no Itapema. Itapema é tipo, mano, tem a divisão do que é Guarujá, que é aquela cidade turística que a gente conhece, de cartão postal, e tem o Itapema, que é a classe trabalhadora do Guarujá, que levantou o Guarujá, literalmente, assim. Então, De tipo, pretos, construiu a cidade. nordestinos, Nordestinos, pretos, basicamente. Exatamente, indígenas, afro-indígenas. Então exatamente. quer dizer E que daí, existe toda uma cartografia de exclusão arquitetônica da cidade, porque aqui em Maceió acontece a mesma coisa. A gente tem uma cidade sim, cenográfica na Ponta Verde, que é basicamente a veia viva da cidade, mas a gente vai adentrando e vai chegando nas grotas, né? isso. Ah, É isso, né? Tipo, é uma cidade capitalista clássica, aqui da periferia do capitalismo, né? Uma cidade partida, totalmente partida. Então, né, São Paulo é assim, todo lugar, cada um com um jeitinho diferente, ou uns se misturam, outros têm uma fronteira super claras lá no Itapema, no Guarujá, é muito claro, assim, a fronteira é muito delimitada. E a Prainha sempre chocou muito a gente, porque a gente está falando de uma favela que está convivendo com o maior porto da América Latina. Então, é o Porto de Santos, né? Então, do outro lado, assim, atravessando o canal, você tem o Porto de Santos. Então, a paisagem da favela La Prainha é basicamente o seguinte: um trilho cortando a favela, assim, com 1 metro do barraco, passando containers nesse trilho, nesse trem, né, que está cortando, que corta, sei lá, de 10 em 10 minutos, uma coisa assim. E os navios passando na frente do canal. Então tem muito forte o signo do trem no teu filme, né? Porque tem até uma personagem que fala: ali está o capital, ali está a grana. E a grana vai, exatamente, a grana passa. E a grana pode matar também, porque tem uma iminência da personagem tá andando em cima do trilho. Então, esse movimento que recorta o filme, ele é extremamente opressivo, né? Assim, gera uma tensão. Sim, exatamente. E essa contradição, né, do capital ao trabalho. Sem falar do signo do trilho, é o signo da não autonomia, né? Tem um filme até da Kelly Richard que chama... É um filme de baixo orçamento americano alternativo. Eu esqueci o nome da diretora é Kelly Richard, que na Grande Depressão de 2008, ela faz esse filme que ela se desfazendo, Lucy e eu, ela vai se desfazendo do carro e ela tem um cachorro. E a última cena é ela se desfazendo do carro, se desfazendo do cachorro e entrando num trem. E a minha leitura disso é de que, pelo menos enquanto eu tinha autonomia, eu estava livre. A partir do momento que eu entro no trem, eu tô sem liberdade de caminho, né? De escolher a direção, né? Um caminho meio guiado. Acho que é bem bonito que você falou, assim, você lê dessa maneira. Mas, assim, principalmente o que levou a gente a falar, porra, a favela da Prainha, tipo, é um esquema do capital, assim, de alguma maneira, né? A gente move tudo isso, as pessoas trabalham no porto, muitas vezes, quando conseguem trabalham muitas vezes na manutenção dos trilhos, e moram na favela. Deixa eu falar, caralho, mano, o capital está passando aqui, a riqueza está passando aqui, o fruto de toda a classe trabalhadora, trabalha os grãos colhidos,
os objetos criados em outros países, tá tudo passando ali. Só que o capital, a grana não para ali, né? Então é um lugar de passagem, né? Então isso é E muito, essa isso, passagem me leva ao movimento do filme, né? Assim, e aí a gente tem essas interlocuções dessas passagens, porque a tua câmera é uma câmera muito precisa. É muito difícil, eu não consigo filmar com câmera na mão, porque eu acho que ela é muito específica, ela tem um significado muito simbólico, que as pessoas às vezes utilizam ela para ou assustar, ou, por exemplo, em relação ao universo trans, a câmera na mão, para mim, é ofensivo. me Porque fala, René, explica. porque eu acho que existem formas de dignidade de representação em relação a escolhas do nosso dispositivo cinematográfico, né? Isso não é uma crítica a você, porque eu acho que dentro do teu filme a tua câmera corre atrás da tua personagem. Aí é diferente. Ela está na frente. A tua personagem, a câmera é quase como se ela não estivesse alcançando a personagem. É completamente diferente de outros tipos de representação de minorias, aonde essa câmera ela vira quase um registro antropológico. Então, assim, fazendo Tá, com entendi. que aquela pessoa que é filmada possuísse uma violência em só existir. Então, assim, para mim, dentro da minha pesquisa, assim, primeiro, eu acredito que a presença das atrizes trans nos meus filmes, elas são eventos da natureza. A gente consegue... São duas presenças, tem muitas presenças ao mesmo tempo. Então, para eu capturar essa presença, eu tenho que filmar de forma clássica. Eu tenho que trazer um apolíneo, porque elas são esse movimento dionisíaco da presença, entendeu? Assim, mas no teu filme, a câmera na mão, porque o teu filme é um filme sobre a liberdade de decidir agir. Então, assim, a tua personagem ela vai atravessando todas as dificuldades e eu queria te ouvir mais, porque eu acho que ecoa, o Teatro do Boal, ele ecoa também em alguns aspectos, como o Teatro Fórum e o Teatro Invisível, e gera um nó na cabeça e na percepção da gente. Assim. A primeira cena, por exemplo, é a Rosa atriz ou é a Rosa personagem? Então, assim, em vários momentos, a Rosa, atriz, na minha percepção, na minha percepção, eu posso estar completamente errado, em vários momentos do teu filme, ela é testemunha daquela realidade e ela é agente, né? E ela é agente, ou seja, assim, a interferência é quase como se fosse uma interferência de uma atuação que também é observacional. Ela é um pouco distanciada. E aí eu quero te ouvir mais. Tá. Desculpa se você está... Ó, Olha, se eu tiver muito excessivo nessas de jeito informações, nenhum. eu desacelero porque eu quero te ouvir. Esse processo é muito rico. Não acontece no Brasil. As pessoas negam o teatro. O teatro Sim, é a fonte de um tipo de reflexão muito libertária que quando a gente caminha para o cinema, a gente não precisa negar, né? Então, mas também o teatro tem o cinema tem as suas especificidades. sim, Tem um sim. monte de filme que é É, registro de atuação, que não tem linguagem, né? Então, o que você tem que aprender é uma linguagem que o teu filme tem, né? olha, René, primeiro que eu não vi os filmes do René, então, gente, eu não tô comentando, eu queria muito, tá na minha lista para ver, mas eu não vi ainda. Então, desculpa, eu queria muito trocar essa ideia também com as referências que você colocou do seu processo. Mas, assim, Nosso encontro tinha que ser assim. Você tinha que estar em cima, eu tinha que estar embaixo mesmo, o entrevistador tem que estar embaixo, entrevistado tem que estar em cima. Como é que você convida alguém? Isso é a ideia do Entre Todos. É óbvio, é singelo, mas assim, se eu chamo e fico acima, já tem uma relação hierárquica de poder.
Não, aqui eu tô horizontal contigo, René. Ai, que Mas, ó, deixa eu bom! te contar. E eu tô Deixa eu sozinho. te contar um pouquinho, assim. Então, ó, falando do teatro, bem objetivamente, a questão é a seguinte. No teatro, a gente, para quem não é do teatro, sabe que, ou imagina que é mais coletivo, né, o processo. Ele pode nascer numa sala de ensaio entre várias pessoas. Então, isso é muito vivo, assim, para quem fez teatro. É uma experiência muito única, muito libertária, né, como você falou, né? Então, tipo, a gente trouxe um pouco disso, e como que a gente trouxe para esse processo? A gente encontrou várias pessoas da favela da Prainha, a gente convidou algumas pessoas que a gente já conhecia, que tinha amizade, porque o Chico tem familiar lá, então a gente conhecia algumas pessoas, e conhecemos outras durante o processo. E a gente começou a fazer rodas de conversa sobre o que poderia ser contado. A gente tinha quase nada escrito, assim, a gente não tinha nenhuma sinopsezinha como ideia. A gente pensava nesse universo trans e naquilo que eu te falei, né, da luta anti-opressão, não excluir a luta de classes, né, não virar uma luta liberal, mas sim uma luta anticapitalista. Então, a partir desse ponto, a gente começou a encontrar as pessoas e trocar ideias e ouvir as histórias e contar histórias também e trocar e se encontramos muitas vezes, nos encontramos muitas vezes por muito tempo. Então, a partir desse ponto, a gente foi criando um roteiro de ações, assim, sabe? Uma coisa que não era bem um roteirão, sabe? Esse roteiro que a gente conhece do cinema. Sei. E as histórias foram aparecendo, a Luciana, que perdeu barraco antes, encenou ela perdendo o barraco, é, Então a Bianca, é um dispositivo de reencenação muitas vezes de com não reencenação, atores. Com não atores. isso, com atores não profissionais. E aconteceu de também a gente encenar e incorporar histórias que não eram daquelas pessoas. Então, não necessariamente quem está atuando é quem que viveu aquilo. Então, nesse sentido, tem muito a ver com o teatro do oprimido, o teatro fórum especificamente. Porque no teatro fórum, não sei se vocês já participaram, é a coisa mais linda. As pessoas assistem uma cena e elas são convidadas a intervir na decisão dos personagens porque tem uma falha que acontece, uma falha social, um assassinato ou alguém sai muito prejudicado e se faz uma reencenação para tentar resolver aquele problema de uma maneira melhor. Isso é muito feito em muitos países, inclusive A o maior reencenação grupo é porque o Boal falava do espectador, né? Que espectador, que é a mistura de e- espectador com ator. enquanto tem essa hierarquia do palco italiano com um espectador passivo, existe uma mensagem e aí a ideia do espectador do teatro fórum é exatamente colocar o espectador na ação. Então é muito genial dentro você utilizar isso dentro da sua dramaturgia, né? Porque tem um final que é o que elas querem fazer, né? Então assim é uma decisão, quase uma reparação em relação àquelas pessoas através do gesto cinematográfico. Assim é muito forte isso. É bem isso, assim, tipo, rolou um processo muito catártico, assim, entre nós, e a gente não tinha uma expectativa de parecer que isso é real, ou, enfim, as pessoas olham para a câmera, as pessoas interagem da maneira que se sentirem à vontade, e isso a gente incorporou na linguagem do filme, né, Você teve uma pra gente contar. preparação, uma preparadora de elenco? Porque a gente Ó, tá, então, tá você tinha nessa falado da Ana, discussão. É. mas a Ana não preparou o elenco, não. A Ana, ela fez uma consultoria de roteiro. Ela atua como a Margarete, que é aquela mulher que tem os cadastros, que ela não dá o cadastro para Rosa, mas ela fez uma consultoria de roteiro. É uma artista, é uma atriz, inclusive, e dramaturga aqui de São Paulo. É uma figura externa à favela da Prainha. Assim como a Rosa não é de lá. Então, tem isso. Então, essa trajetória foi costurada dentro de um tipo de imaginário social, né, que é um recorte daquela população, e nessa troca de um processo onde você e o Chico, imerso dentro dessas histórias, que é muito louco. Aqui no Rio São Francisco, eu fiz uma pesquisa, porque eu dirijo também coral, dirijo teatro, e a gente foi fazer uma pesquisa sobre o Rio São Francisco. E quando a gente chegou em Piaçabuçu, uma enchente foi repetida por 3 gerações. E aí eu disse, meu Deus, tem alguém mentindo. Porque as datas não batem.
Então, é quase como se a memória tivesse se tornado coletiva. Não tem a ver mais com o indivíduo. Não é mais a história de um indivíduo. É uma história de uma comunidade em relação ao rio. E isso acabou gerando uma memória criativa, né, sobre aquele evento daquela enchente. Então, assim, eu acho muito bonito também a possibilidade da gente roubar ideias. Eu sou considerado um mentiroso da família, porque eu me aproprio das ideias e conto melhor. Mas vamos embora, bora caminhando, porque a gente tem Não, é tempo isso, aqui. assim. E daí a gente tinha um roteiro de ações, né? A partir dessas histórias e tal, a gente tinha um roteiro de ações e a gente avaliava e pensava, e claro, não é algo já que não são atores, é algo espontaneísta, não. Uma das coisas que a gente entende que é de uma tradição política, tanto no... Tradição política não, na tradição marxista, tanto do teatro quanto do cinema, é a gente trazer algumas hipóteses para a cena. Então, E do documentário também, né? A também. linguagem do E documentário. então, uma peça ou um filme, ele tem uma hipótese. O que é a hipótese? É o que ele defende a cabo, assim. Tipo, o nosso objetivo é defender essa ideia. Sei lá, tem uma peça do Brecht que eu acho sempre muito boa a hipótese que ele anotou no diário, que é... Deixa eu ver se eu lembro, peraí. É tipo, a classe dominante, para explorar mais e melhor a classe dominada, se usa de amabilidade tática. O que é isso? É ser amável com o explorado para você conseguir extrair mais exploração. É dizer, você é quase da família, volte a Você é fazer quase da faxina. família. Para a Volte a fazer realidade brasileira, faxina. essa Volte é a uma fazer frase mais faxina. emblemática. Você é quase da Então, na verdade, família. esse nada mais é do que um método de você conseguir explorar mais o dominado. Ou seja, extrair melhor a exploração. Então, isso é uma hipótese, por exemplo, de uma peça do Brecht, da exceção é a regra. E do senhor Puntilla também, não sei, acho que né, faz sentido. Não, do senhor Puntilla acho que é outra coisa. Mas, então a gente tinha uma hipótese para guiar a gente e cada cena tinha uma hipótese. Então, a gente primeiro protegia essa hipótese. Então, a gente ensaiava ou brincava. Então E eram blocos de ações que gerariam ou que tem um não uma sentido. sequência. Mas era quase Sim, peças de quebra-cabeça que vocês iam exatamente. provocando dispositivos e situações separadas. E a gente conversava com essas pessoas sobre essas hipóteses, como que a gente poderia ensinar isso. Daí tem também a questão de quanto real é isso na vida dessas pessoas que estão lá, então por isso as histórias reais também, para fazer sentido para as próprias pessoas que estão encenando. E a partir disso a gente foi criando e protegendo essas hipóteses e criando as cenas, né? E como é que chega Então, a Rosa Luz? a Rosa, então, eu não conhecia a Rosa nem o Chico. De longe desse universo, lá de Brasília, ali, como é que ela chega? Como é que ela chega dentro desse processo e que contribuição a esse olhar? Eu tive uma experiência no Vaca Profana que a gente filmou também no Ocupação. E aí eu fui para a Ai, que NET massa. da Ocupação Mauá e disse, NET, é verossímil que uma história de uma travesti que quer ser mãe aconteça dentro de uma ocupação? Ela disse, claro, se tiver dentro da luta, sim. Ivonete é Então, uma figura paulistana clássica. o que une é a luta, né? As diferenças, elas são Sim, unidas através do objetivo que é a moradia. exatamente, Renê, eu acho que esse é o ponto, porque a Rosa ela é de outra quebrada, ela é de Brasília, eu não conhecia ela. Depois que eu descobri que ela era tipo uma blogueira, assim, uma vlogueira, na verdade, né, que fazia um diário e tal, e falava da vivência dela como mulher trans. E nem o Chico conhecia. Daí a gente estava procurando mulheres trans negras, que a gente achava que era como eu estava falando, né, era o lugar de muita opressão, e que a gente gostaria de conectar isso com a luta de classes. Conectar não, né? Como se não tivesse conectado, tá completamente, mas evidenciar essa conexão. E, e a Rosa chegou, assim, ela veio, a gente convidou ela para vir, a gente conversou e tal, e ela veio para cá, e a conexão foi muito rápida e foi legal.
E acho que ela sempre sentiu também que ela estava numa quebrada e que ela se sentia conectada à quebrada dela de alguma maneira. Por isso acho que tem a ver com o que você acabou de falar, né? Que as opressões elas se encontram. As opressões e as marcas, né? As Por isso que é fácil marcas. também ser solidário a outra opressão que você não entende ou não sabe exatamente a vivência daquilo, mas é possível, né? Tipo, A gente não é, identifica não a é, não é, marca, a gente identifica a dor, a gente identifica a marca. Quem está sim, blindado da vida não tem marca. pode ser E um bom essas jeito de marcas, pensar. e essas marcas é o que determina a nossa identidade. Então, assim, se eu minimamente entendo que aquilo é marca e que não me maquio, porque essa questão da ascensão da classe acaba fazendo com que exista um apagamento de quem eu sou e de onde eu vim. Né? Então as pessoas vão se perdendo nesse limbo de um desejo, que tudo bem, se o seu desejo é um desejo de ascender apenas economicamente, mas é ascender e negar as marcas, né? Total. Eu acho que eu vou. Tem um pessoal perguntando que às vezes eu consigo ver. Responde tudo, bora botar Ó, a causa, Patrícia está perguntando, caos. por que a opção de mostrar a Rosa correndo constantemente? É o corre, né? Tipo, pra gente, a melhor resposta para isso é ela tá no corre, assim, total. E ela, para sobreviver, ela precisa estar no corre, né? É uma condição marginal, tem que estar no corre. Eu E acho também que o movimento que ela dá, como ela está na frente da câmera, ela é ela que faz a câmera, é ela que a câmera não puxa ela, ela puxa a câmera. Então, assim, é quase como se e o trânsito nesses espaços, você faz com que vários femininos, a criança, a senhora, caminhem também. Todas as vezes que ela está caminhando, você, nessa repetição, também está dizendo que não é apenas a trajetória de uma, mas é uma trajetória de vários femininos juntos. Então, assim, que estão tentando entrar nesse corre de sobrevivência, né? isso foi um ponto Então, bem legal, Renê, porque a gente foi a partir de uma conversa com uma mulher que quem não conhece, corra. Quem é artista e não conhece essa mulher, corra conhecer, que se chama Iná Camargo Costa. Anotem assim na parede, porque ela é muito foda e ela é uma das figuras mais importantes da arte revolucionária para nossa brasileira, né? Uma brasileira foda, assim, fodaça. E eu sempre admirei muito ela, assim, desde molequinho, ia nas palestras dela, ficava assim com a cabeça doendo de tanto pensar. E a gente trocou um e-mail com ela, trocou alguns e-mails com ela sobre o processo. E ela foi muito generosa, como já esperado. E ela falou que é importante evidenciar que os problemas da Rosa não são só problemas da Rosa, são problemas de várias pessoas, né? Então, tipo, trazer isso para a individualidade dela e achar que isso é um problema subjetivo apenas é um erro. É um problema que passa pela subjetividade, por isso que, por exemplo, a representatividade é um ponto importante, né? Tipo, no cinema, nas artes, é importante, mas não basta, né? A gente entender que isso é um passo importante para a libertação e para a autoestima das pessoas e de todos nós, mas é pouco, né? A gente quer eu, mais do que representatividade no capitalismo, a gente quer o fim do capitalismo, certo? Então, tipo, isso é pouco. E, e a Iná, ela falou pra gente não particularizar esse problema para não gerar a percepção de que é um problema de uma pessoa, de fato, né? Quem tá na favela da Prainha sabe que aquele não é um problema de uma pessoa, de muita gente. Então, essa foi uma decisão, né? Então, a gente filma, vocês lembram, né? Quem viu, as costas de várias pessoas, essas pessoas uma atrás da outra, né? Tipo, o corre não é só da Rosa, né? O corre é de muita gente. e tem uma coisa muito bonita que você está falando, por exemplo, as personagens do Marquês de Sade e o Pasolini, quando fez Saló, ele foi tão genial que ele tirou a voz das vítimas. Ele deixou um receptáculo quase como se fosse superficial para que fosse preenchido com a vítima que eu sou, porque se eu individualizasse a vítima, eu me distanciaria dela, porque só estaria acontecendo com aquela vítima. Eu vi uma peça de teatro onde as vítimas falavam, né, do Saló,
E eu disse, por que que não me inquieta? Por que que não me dói? E aí eu estava do lado da Eliane Roberto Marais, ela disse, é porque elas foram subjetivizadas e foram individualizadas. Então, você não se projetou nelas, né? E isso tem muito a ver com um tipo de personagem brechtiano, que, de uma certa forma, essa subjetividade individualiza a ponto de você não se conectar, né? E daí De forma crítica. falando dos nossos colaboradores já mortos, né? O Brecht tem para quem não conhece um pouco, eu vou resumir de um jeito muito grosseiro, bem safado mesmo, sabe? Mas uma coisa mais importante para o Brecht é a gente não se projetar sentir piedade ao personagem. Então a gente não tem que se projetar e se imaginar na pele dele e tal, porque isso, de alguma maneira, não resolve o problema. Então é mais importante entender as condições materiais que levaram aquele personagem à lama, ao problema, do que sentir dó dele, ou sentir pena, ou querer ajudar uma pessoa individualmente. Então, se o problema é estrutural, a solução é estrutural. O que me emociona na tua personagem são vários aspectos físicos. É o corpo se sujando, que me dá uma sensação de temporalidade no filme, apesar de parecer que ele vai... E de um momento que ela conversa com um menino na praia, e ele fala basicamente sobre a possibilidade de prostituição. E logo em seguida ela está fazendo o currículo. Essa possibilidade também desse estereótipo ou dessa personagem que tem esses contornos, decidir fazer aquele currículo, se limpar e ir procurar trabalho, bicho, é função do cinema. Porque a construção de algumas personagens parece que é só para reafirmar o mesmo lugar que todas elas estão querendo sair. Né? Eu acredito que a comunidade trans está querendo se ver em outras narrativas. Né? Em narrativas outras. Inclusive, eu tenho algumas informações de que as pessoas não estão mais interessadas no ser. Talvez o Brasil ainda precise estudar um pouquinho mais sobre o que se é. Mas as construções narrativas dessas personagens, elas já, tudo bem, já resolvendo. Por exemplo, a personagem trans do Euforia não é uma questão, e não é uma questão para ninguém da série, ela ser trans. Né? Então, assim, essa é uma característica dela. Agora, a trajetória dramática dessa personagem é o que importa, né? Que é o movimento que o teu filme tem. Tem uma coisa aqui, ó, que a Patrícia falou, que duas coisas que chamou atenção, que o nome e endereço já é uma complicação. E é isso, né? O que eu entendi, assim, da população trans até agora é que existe uma saga muito parecida, né? Que você é excluída na família, na escola, em todos os campos possíveis até chegar no beco sem saída, assim, tipo... E de não ter um endereço, né, não ter uma profissão. Eu acho que, assim, tem um aspecto geográfico da corporeidade trans, assim, porque primeiro que é o interdito da cidade, né? Que tem a ver com o dia, que tem a ver com a noite, que tem a ver com espaços que são possíveis transitar. Então, assim, o movimento do teu filme é um movimento libertário só por ela se deslocar. Só por ela abrir mão de um espaço opressor que é o espaço da casa. Então, assim, é uma ação que é simples, mas é física. Ela atravessa mundos, ela carrega coisas. Então, assim, ela atravessa territórios e fronteiras que poderiam ser proibidas, entendeu? Assim, então, assim, é uma personagem que, para mim, é muito corajosa. Revolucionária, né? Eu acho. E a ideia, né, tipo, de que as pessoas têm uma ideia, né, vamos já polemizar aqui. Tem uma ideia do cinemão, assim, que eu acho que é feito por muito uma aristocracia e tal, que mostra sempre a pobreza como uma paisagem, sabe? Mostra a pobreza como algo imutável.
algo que está aí, assim. E sempre vem, assim, uma sensação final, não sei se vocês sentem também, tem alguns filmes que o que sobra de sentimento final, o saldo do filme é melancolia. Uma melancolia horrível, uma sensação terrível. E isso, assim, mostrando trajetórias muito, muito difíceis. E não é retórico, mas eu não vejo essa melancolia na classe trabalhadora mais oprimida. Eu acho que eu vejo um barril de pólvora. Eu vejo que essas pessoas, quanto mais fodidas estão, mais a ponto de explodir estão. A gente tá falando da greve agora, da galera dos apps. Quem imaginar que essa greve ia acontecer, né? Uma categoria que não está organizada tradicionalmente, tá aí. Estão super ferrados, fazendo viagens de 6 quilômetros por R$ 2. Barril de pólvora. Hoje a gente viu esse barril de pólvora acontecer. A Manu falou que tá acabando. Então deixa eu falar uma coisa, Renê, que eu acho que é muito importante. Fala tudo. É pra tu e pra Manu, esse quanto filme tempo a do gente tem? caralho. Bom, eu acho que um dos crivos que a gente coloca em qualquer. É isso mesmo, do casal melancolia e inação. Eu acho que um dos crivos que a gente coloca no quando vai fazer um filme é uma pergunta. A classe dominante faria esse filme? A classe dominante traria ou trataria desse tema dessa maneira? Se a resposta for sim, a gente para. A gente fala, algo está errado. O Banco do Brasil, o Banco Itaú faria uma propaganda com os mesmos conteúdos que eu estou colocando aqui? Se a resposta for sim, bicho, está errado. Está errado é pouco. A gente está sendo limitado, nossa imaginação está sendo condicionada pelos capitalistas. Então, nossa imaginação tem que superar isso. E nós que somos trabalhadores da cultura, a gente tem obrigação mínima de superar, nem que for no imaginário, para começar uma atitude com a realidade desses imaginários colonizados. Então, a gente precisa superar isso de várias maneiras, e se superar entre nós. Manu, o que eu faço aqui? Eu encerro, então? Vai cair? Meu irmão, quero agradecer esse Obrigado, filmaço, Renê. socão no estômago Oh, que e bom. saber que o Entre Todos projetou o meu filme, o teu filme dentro dentro das prisões, dentro dos espaços impossíveis. A gente atravessou paredes, a gente atravessou barreiras como a tua personagem para mostrar cinema para a população trans encarcerada. E isso é revolucionário. O Entre Todos é revolucionário, o teu filme é do caralho. Renê, obrigado. Eu fico feliz de ter te tocado. Vamos que vamos. Fogo no capitalismo, tamo junto. Fogo, Um beijo. fogo. Revolução aí tá só começando. Sigam as ondas, sigam as ondas. Fogo nos Valeu, gente, que estava aqui nazistas. conversando. Valeu demais. É nóis. Obrigado, gente. Beijo. Obrigado, Entre Todos. Tamo